Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirão. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente finaliza março. Chegamos ao fim de março, gente. Glória a Deus. A palavra-chave é intervenção. E a nossa leitura bíblica, ela está lá em Lucas capítulo 8. Vamos lá, vamos começar? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Bom dia. Vamos lá. Lucas, capítulo 8. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de todas as cidades vieram até Jesus. Ele disse por parábolas. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. E outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram com ela e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente, a palavra de Deus, os quais, Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração, para não acontecer o que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, esses são os que têm no ouvido, um ouvido bom e reto, ouvido bom e reto, coração. Retém a palavra e frutificam com perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado.
A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertavam, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levanta-te, Jesus. Repreendeu o vento, a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas lhe obedece? A cura de um endemoniado de Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica para a frente da Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que haviam muitos, não se vestiam e habitavam em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo que era impelido pelo demônio, para o deserto. E Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando. Ali no monte, os demônios pediram para Jesus que o deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios do homem saído e entrado nos porcos, a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato comentaram também como o demoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez para você. Então ele foi, proclamando a toda a cidade que Jesus tinha feito o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única com 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, que havia sofrido de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém pudesse curar, veio atrás de Jesus, tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia se estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão rodeia e aperta,
Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti de mim e saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não a incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas ele advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Resumindo, todo mundo contou tudo, gente. Todo mundo contou tudo. Chegou o evangelho para vocês, chegou o evangelho para mim. Sabe por quê? Porque não tem como esconder o milagre. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, que você tanto sonha, você vai ficar caladinho. Não conta não, eu não vou. Eu não vou. Você sabe, uma pessoa era paralítica e começa a andar. Como é que ela fica em silêncio? Não tem como. A pessoa era cega e tem como ela ver. A vida inteira cega. Como é que ela fica em silêncio? Não tem como. A mulher que estava com fluxo de sangue intenso por 12 anos, ela tinha que contar para ela poder conviver na cidade. Jesus queria ser discreto, mas os milagres de Deus não são. Não tem como. Jesus, ele queria que as pessoas ainda, ali deixassem muitos milagres acontecerem, para encontrar, mas não tinha como. Sabe por quê? Porque não tem descrição no milagre. O milagre, ele expõe a grandeza de Deus. Milagre, milagre. A palavra-chave de hoje é intervenção, que é o que a gente está precisando. Entregue-se o seu impossível. Qual é o seu impossível nessa manhã? Qual é... Eita, um mosquitinho. Qual é o seu impossível nessa manhã? Existe o impossível para mim, o impossível para você. Oh, meu Deus, é ruim, né, ter um mosquitinho? Qual é o teu impossível nessa manhã? Quando Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. Que lindo! Que lindo essa frase guia. Ela diz que o natural é acessível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Aí você vai falar: não tem nada impossível para Deus. Mas o meu caso, não tem seu caso e meu caso. Existe nada impossível para Deus. Então disse-lhe Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Os discípulos estavam ao lado de Jesus quando vários milagres aconteceram. Ouviram diversos ensinamentos valiosos, mas também testemunharam momentos de tristeza. Viram Jesus chorar a morte de seu amigo Lázaro e estavam ao seu lado na última ceia, sentindo toda a tensão em saber que o tempo dele estava saber que o tempo dele em seu meio estava prestes a ter um fim. No jardim de Getsemane, quando a fragilidade de Jesus estava à vista de todos, acho que deve ter sido difícil presenciar esse momento, onde Cristo está caminhando para os seus últimos instantes na terra. E os discípulos estão enfrentando essa estação complicada da sua vida. Talvez a expectativa deles fosse que Jesus reinasse em Israel, expulsando os romanos em vê-lo preso. Por eles morto, parecia não fazer sentido e os abalou fortemente. Talvez em algum momento você tenha vivido situações assim, que esperava que tudo fosse um pesadelo apenas. Nessas condições, não podemos permitir que o desespero tome conta e nos leve a decisões precipitadas.
como ocorreu com Pedro, o qual prenderam Jesus, cortou-lhe a orelha do servo do sumo sacerdote. Contudo, não seria necessário resistir, porque ao terceiro dia de sua morte com Cristo prometera, ele ressuscitou e aquilo que parecia dor, trevas e tristeza, tornou-se em alegria, paz e salvação para toda a humanidade. Deixe-me dizer algo neste dia. Ainda que o cenário ao seu redor pareça desolador, lembre-se de que para Jesus não há impossível. Não há doença, escassez, dificuldade ou impossibilidade que sejam maiores que ele. Então não há o que temer. Entregue o seu impossível hoje mesmo àquele que nem mesmo a morte o pôde deter. Glória a Deus. Qual é o seu impossível nessa manhã? Foi com esse texto, foi com essa frase que nós começamos hoje. O que seria impossível para você resolver com a sua mão? Nossa, gente, tem uma lista. Eu tenho uma lista de dependência do Senhor, vocês não têm noção. E assim como eu tenho essa lista, eu tenho certeza que você tem a sua lista também. Mas Deus tem a lista dele não é de impossíveis. A lista dele é de milagres que ele pode resolver na minha vida e na sua vida. Você sabe para quem que eu estou olhando nessa manhã? Para alguém que ainda vai viver um milagre extraordinário esse ano. Eu quero saber quem de nós quer de fato viver um milagre extraordinário que não vai ter nem como ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de milagres. Deus não é só Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Sabe, tudo que é impossível para você, tudo que está fora do lugar. Jesus é capaz de dar um basta. E esse basta resolve problemas. Jesus pode mudar a tua sorte diante dos teus olhos de forma inacreditável. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é o que vai fazer mudar a sua sorte. O Senhor, ele vai trazer avivamento para a tua alma. O Senhor, ele vai transformar você de glória em glória. Sabe, o que eu preciso, Poliana? Estar por perto. Estar por perto. Eu não me canso de falar isso. Quem vai viver o milagre é quem está perto. Quem bebe água é quem está perto do copo. Estar por perto. Acredita que o Senhor é o teu pastor, que nada te faltará e que é interesse de Jesus te fazer um milagre, para que você testemunhe da grande obra de Cristo na sua vida. Quando você fala assim, só Deus, você não pode falar, só Deus sem credibilidade com o céu. É só Deus, graças a Deus por isso, que ainda tem Deus para resolver. Sabe por quê? Por que tem uns que vivem vários problemas, a gente que vive problemas sérios, e tem uns que vivem milagres e os outros não? Porque se você observar a característica de quem viveu o milagre era quem cria. O primeiro pressuposto é crer. Deus, ele está trabalhando, na verdade, na minha fé e na sua fé. Porque Jesus, ele não opera na incredulidade. Não opera. Mas Jesus, ele trabalha para testificar a fé na terra. Entendeu? Que seja você aquele que a fé vai ser testificada. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, ao Santo dos Santos. Nós queremos viver um romance contigo, Pai. Nos aliancie, nos alinhe, nos leve ao mais perfeito amor. Em nome de Jesus, nos alcance, transforme nosso coração e nos faça, Senhor, um vaso novo para a tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós estamos prontos para viver um grande milagre, o maior milagre das nossas vidas, Senhor. E até que sejamos alcançados de glória em glória, de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém! Tem uma aqui que escreveu assim, eu estou pronta. Mulher, eu estou pronta também.
Quem tá pronto aqui também para viver o milagre? Eu tô, gente. Em nome de Jesus. Beijo, gente. Deus abençoe e até amanhã.